Da CPI, o Brasil passa por um momento grave. Aqui do nosso lado, no eixo monumental, o presidente Jair Bolsonaro comanda um lamentável desfile de blindados das Forças Armadas, em uma clara tentativa de intimidar parlamentares e opositores. Bolsonaro imagina com isso estar mostrando força, mas, na verdade, está evidenciando toda a fraqueza de um presidente, acuado pelas investigações de corrupção, inclusive desta CPI, e pela incompetência administrativa que provoca mortes, fome e desemprego em meio a uma pandemia sem controle. O presidente cria uma encenação, uma coreografia, para mostrar que tem o controle das Forças Armadas e pode fazer o que quiser com o país. É um absurdo inaceitável. Não é um teatro sem consequências, mas um ataque frontal à democracia que precisa ser repudiado. O papel das Forças Armadas é defender a democracia e não ameaçá-la. Desfiles como esse serviriam para mostrar força para conter inimigos externos que ameaçassem a nossa soberania, o que não é o caso nesse momento. As Forças Armadas jamais podem ser usadas para intimidar sua população, seus adversários, atacar a oposição legitimamente constituída. Não há nenhuma previsão constitucional para isso. O Brasil vive o maior período democrático de sua história, desde 1985. Temos eleições livres e instituições fortes e independentes dos poderes. Bolsonaro não tem o direito de usar a máquina pública para ameaçar a própria democracia que o elegeu. Em apenas 2 anos e meio de mandato, Bolsonaro colocou o país nessa situação vejatória, degradou as instituições e rebaixou as Forças Armadas, formadas em sua grande maioria por homens sérios e honrados, como pude presenciar de perto no meu Amazonas. Todo homem público, além de cumprir suas funções constitucionais, deveria ter medo do ridículo. Mas Bolsonaro não liga para nenhum desses limites. Como fica claro nessa cena patética de hoje, que mostra apenas uma ameaça de um fraco que sabe que perdeu. Não haverá voto impresso. Não haverá nenhum tipo de golpe contra a nossa democracia. As instituições, Congresso à frente, não deixarão que isso aconteça. A democracia tem instrumentos para defender a própria democracia contra roubos golpistas. Agressões à Constituição não são legítimos. Defender golpe não é aceitável. E defender o fim da democracia precisa ser punido com rigor da lei. Nós, os democratas, estamos aqui a postos para defender a democracia e o nosso país com os instrumentos que a Constituição nos confere. Era esse o recado que a CPI, eu como presidente da CPI, queria passar. A democracia é inegociável. Não se negocia a democracia. E aqueles que usam todos os meios para apoiar um golpe estão contra a democracia, estão cometendo um crime constitucional, independente do meio de comunicação. Independente do meio de comunicação. Quem esteja, nesse momento, apoiando esse tipo de atos, arroubos contra a democracia brasileira, não pode passar impune. Nós já temos história. E a história da democracia brasileira, cada ano se fortaleceu. Não é possível que num país democrático, em que nós votamos e somos votados, em que perdemos ou ganhamos eleição, se questione isso no momento em que temos outros temas mais importantes para tratar na nação. Pessoas morrendo todos os dias pela Covid, a fome em vários cantos do país, o desemprego em alta, a economia cambaleando. E a discussão, a pauta, é uma pauta superficial, golpista, que não leva o Brasil a lugar nenhum. Nos torna um país pequeno, um país sem autonomia, um país sem rosto. Nós não somos isso e não vamos permitir que aqueles que estão de plantão comandando qualquer instituição possa querer acabar com a democracia brasileira. Não aceitamos isso. Em 1984, estava eu aqui em Brasília, quando o general Newton Cruz colocou seus tanques contra o voto direto. Não houve enfrentamento, mas a história registra até hoje. E lá atrás, quando esse tipo de atitude foi tomado e não houve punição, está acontecendo de novo. Por isso, o Congresso Nacional não pode se curvar a isso. É necessário que tome providências. Punição àqueles que, mesmo brincando, falam de golpe como se fosse uma coisa normal. Aqueles que, de uma forma de brincadeira,
tratam a democracia como se fosse uma coisa que não deve ser respeitada. A democracia tem que ser respeitada. A divergência de opinião faz parte da democracia. O que não faz parte da democracia é arroubos e mostrar a força contra os próprios brasileiros. Mostre força para aqueles que possíveis inimigos de fora do país. Aqueles que queiram atacar a soberania brasileira. Não contra os brasileiros que construíram essa nação. Não vamos permitir isso e eu espero que a CPI da Covid tome a frente disso e continue mostrando o desmando que esse governo tem em relação à morte de milhares de brasileiros e à morte de milhões de sonhos nesse momento. Agora, no último domingo, Dia dos Pais, milhares de filhos não puderam passar o Dia dos Pais com seus genitores. Por quê? Porque perderam seus pais para a Covid, numa omissão clara do governo que poderia ter salvado vidas. Nesse sentido, eu quero dizer a todos aqueles que estão nos ouvindo, o Senado, nós senadores, não nos curvaremos a arroubos. O senador Jorginho está exaltado hoje. Exaltado. Senador Jorginho, a história, ela se repete. E eu acho que o Vossa Excelência tem idade para saber da história do Brasil, para não brincar com certas coisas. Alguns parlamentares aqui são novos. Não têm obrigação de ter vivido isso, mas têm a obrigação de conhecer a história. E eu vou citar aqui um trecho de um poeta, que é brasileiro, mas ele escreveu No Caminho como Mayakovsky. Porque naquela época ele não podia colocar o nome dele. É o Eduardo Alves da Costa, é um poeta dramaturgo carioca. Na primeira noite, senador Jorginho, eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim. E a gente não diz nada. Na segunda noite, já não se escondem. Pisam as flores, matam o nosso cão e também não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta. E já não podemos dizer mais nada. Sempre que vocês lerem isso ou ouvirem esse belíssimo poema, lembre-se, por favor, foi um brasileiro chamado Eduardo Alves da Costa que escreveu Mayakovsky só no título. Esse é um trecho do poema que eu coloquei inteiro no site e veja No Caminho com Mayakovsky. Isso representa aqueles que estão amenizando essa situação. Não é nada. Pisar nas flores do teu jardim não é nada. Entrar na tua casa e arrancar teu medo não é nada. Matar o teu cão não é nada. Não, é a covardia daqueles que permitem que isso aconteça e fiquem calados. E isso nós não vamos permitir. Não há covardes para manter a democracia. A vida, ela pode ser longa ou ela pode ser breve, mas temos que sair da vida com a cabeça erguida e com orgulho de defender a nossa Constituição, que nós juramos defendê-la quando assumimos o mandato. E não discursos vazios, simplistas, achando que não está acontecendo nada. Está. E para não falar das flores de Geraldo Blandé, que eu cantei inúmeras vezes, lutando pela democracia, não eram esses. Foram brasileiros e grandes brasileiros que permitem que hoje pessoas que estão instaladas momentaneamente, inquilinos momentâneos no Palácio do Planalto, pudessem eleger democraticamente, com voto eletrônico, e ainda assim mesmo dizer que foi roubado. Haja justificativa para tirar o estofado de dentro da sala. É aquele negócio, vamos tirar o estofado que a gente resolve o problema. Não, o problema é muito mais profundo e eu acho que o Senado tem que se posicionar. O Congresso Nacional não pode ficar passivo a isso. Não minimize o que aconteceu hoje, por favor. Por favor, eu escutei o discurso de todo mundo. Não minimize. Não façam isso. Não façam isso. Com a memória, com a história de cada parlamentar que está aqui, independente de pensamentos, independente de tendência política. Democracia, sim. Intimidação, não. Democracia, sim. Golpe, não.